tadalafila ele faz parte da classe dos medicamentos chamados inibidores da fosfodiesterase no tipo 5. No fundo, eles vão agir melhorando a ereção. Né? Não só o tadalafila, como o sildenafila, que é o Viagra, tadalafila, que é o Cialis, e os similares. Né? Eu sempre digo que qualquer medicação para sexualidade masculina, para saúde masculina, é ótima. É ótima para quem precisa. Se você não precisa, pode ser uma tragédia. Né? Então, assim, esse paciente que precisa ser filtrado, né? Ele precisa de uma avaliação para saber qual é o problema dele. O problema dele é físico? O problema dele é psicológico? O problema dele é de relacionamento? Entre esses fatores que a gente já falou, tem subdivisões. Esse paciente vai precisar de medicação? Vai precisar de tadalafila? Esse paciente vai precisar de testosterona? Esse paciente vai precisar dele de um gel? Vou precisar dele de um spray para tratar a ejaculação precoce? Vai precisar de uma terapia para ejaculação demorada? Eu preciso trazer parceira? Então, voltando à questão da tadalafila dos medicamentos, eles são ótimos para quem precisa. Para quem não precisa, pode ser uma tragédia. E a questão que também vicia, né? Aquele paciente pode até ter já uma ereção legal, né? Dentro da medida possível, só que eu acredito que deve viciar, porque ele não vai ser mais igual era antes, vai ficar melhor, mais potente, então ele não vai querer ficar sem, né, medicação, não é isso? Ótima colocação. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório com as mais variadas causas de disfunção erétil, que eles começam a tomar tadalafila, Viagra. A gente fala esses dois que são os mais comuns, Sim, né? E muitas vezes por automedicação, muitas vezes por profissionais que não estão capacitados para poder prescrever. Toma dosagens altas. altas. E aí começa a tomar que nos 3 primeiros meses funciona. Esse paciente toma 2, 3 meses, vai funcionar. Porque existe ali um efeito placebo importante. Mas passou esse tempo, aí começa a ter dependência psicológica, começa a estar viciado e começa a não funcionar se não for isso que ele precisar. Exatamente. E aí é onde que cabe um profissional, é claro, né, dentro da área da saúde, saber direcionar esse paciente a tomar dosagens pequenas com frequência, que se for o caso, né? E não essas dosagens que eu vejo 10, 20 miligramas de uma vez. Quando o paciente precisa tomar uma medicação, eu sempre faço a seguinte comparação. Imagina que o homem é um carro, né? Se ele está com o tanque vazio, ele precisa abastecer esse carro. Sim. Então ele para no posto de gasolina, vai lá, coloca gasolina. Ele gastou tempo, ele gastou dinheiro e precisou injetar o que ele precisava. Né? Agora imagina se ele está com o tanque cheio. Ele precisa de combustível? Não precisa. Ele para no posto de gasolina, ele vai gastar tempo, vai gastar dinheiro e vai colocar o seu carro em risco, vai colocar a sua saúde em risco. Porque se ele abastecer um tanque já está cheio, pode ocorrer, inclusive, uma explosão. Então, quando você precisa de uma medicação, quando você fazer uso de uma medicação em saúde masculina, estou falando aqui de PDE do tipo 5 oral, estou falando de creme, estou falando de testosterona e por aí vai. Se você precisar, vai ser muito útil. Mas se você não tiver indicação e tomar sem necessidade, da mesma maneira que um carro que está cheio de combustível, se você colocar combustível ali, ele pode explodir, você, homem, também pode explodir. Pode explodir. Entre aspas, logicamente. Mas basicamente é isso daí. Eu estava vendo uma reportagem até de um estudo, né, americano que separaram grupos de homens que tomavam essa medicação que a gente está falando aqui, né, que é o tadalafila, sildenafila, com frequência, e separaram um outro grupo que não tomava esporadicamente. E no final, viu-se como que melhorou a questão cardiovascular desses pacientes que estavam tomando com frequência o tadalafila. Como que melhorou a mortalidade, entendeu? Ele foi... em termos ali, o número é bem alto, né? Claro que a gente está falando ali de dados, né? Quando a gente fala de estudos, a gente fala de dados, é uma coisa que pode ser uma verdade absoluta? Não, a gente está falando de dados, mas assim, existe o estudo e foi comprovado que, então, o tadalafila não é mais um vilão, ele é um cardioprotetor. Isso eu achei super interessante. É claro que isso já vem bem antes, né? Mas assim, é bom a gente comentar sobre isso, porque os pacientes idosos que têm hipertensão, que são diabéticos, têm muito medo de tomar por conta de achar que vai causar um infarto, né? Que eu acho que é isso que vem na cabeça deles, né? Não? Eu acho que você passa por isso também no seu consultório. Isso, com certeza. Os IPDE do tipo 5, tadalafila, sildenafila e similares, eles são medicações que inicialmente eles foram desenvolvidos pela indústria para hipertensão pulmonar. Então, no fundo, eles são vasodilatadores. Eles causam uma dilatação principalmente peniana, mas a age acaba agindo em todo o corpo. E aí, se você tomar medicações similares, né, se você tomar um vasodilatador mais outro, você pode vasodilatar tanto o seu vaso que você pode causar uma hipotersão, um choque.
né? Um choque vasogênico. Vasogênico. Né? Mas são poucos os pacientes. Por isso que se o paciente tem algum problema cardiovascular, o ideal, a gente sempre pede a avaliação do cardiologista antes para saber se esse paciente pode ou não tomar o tadalafila e o sildenafila. A maioria dos pacientes pode, né? E ele, no fundo, ele é um cardioprotetor. No fundo, ele causa vasodilatação. Tudo que causa vasodilatação é protetor. Você vai ter mais nutrientes, mais oxigênio. O sexo é protetor porque causa vasodilatação. O bem-estar em geral, o exercício físico e por aí vai. Bom, uma coisa é certa, né? Quem tem mais relação sexual, a gente sabe que vive mais, né? Então, Com certeza. né? Tem que incentivar os pacientes a continuarem tendo até ficar bem velhinho, né? Porque senão a gente quer que o povo vive, né?